Boa noite! Que bom que você está aqui. É uma alegria imensa estudar os planos de Deus ao seu lado, compartilhando conhecimentos e aprendizados. Bem-vindo ao canal Péricles Ramos, onde nos encontramos 2 vezes por semana, nas terças ao final do dia e também nas quintas-feiras a partir das 20 horas. Hoje é o dia das quintas com Péricles Ramos e estamos envolvidos, imersos em uma série muito especial chamada Caminhos da Sabedoria. Nesta série, estamos explorando um dos livros sapiensais mais belos e mais profundos da Bíblia. Você sabe qual é? É o livro de Provérbios. Ele aborda temas que vão além das inquietações da alma, de uma forma tão simples, de uma forma tão clara, que permite que todos compreendam, entendam e sigam seus preciosos conselhos e orientações. Então, que possamos juntos extrair as valiosas lições desse livro e nos tornarmos pessoas mais sábias, mais conscientes em nossas escolhas, em nossas atitudes. Então, vamos prosseguir no caminho da sabedoria, explorando as maravilhas que o livro de Provérbios, capítulo 2, tem reservado para nós. Agora, eu quero falar algo muito especial. Eu quero destacar que este é o nosso segundo estudo. E quero te fazer um convite também, sabe qual é? Depois você vai lá, assista ao primeiro estudo, que também foi maravilhoso. Então, eu te convido para que você possa assistir, para poder acompanhar melhor o que está sendo estudado aqui. O capítulo 2 de Provérbios é um chamado apaixonado para buscarmos a sabedoria divina em nossas vidas. Desde o início, o autor nos incentiva a clamar por inteligência, pedir entendimento, demonstrando que a sabedoria de Deus está acessível a todos nós, independente de quem nós somos ou de onde nos encontramos na vida. Eu vou destacar apenas 3 momentos, tá ok? Perceba o que diz o verso 3. Clame por inteligência, peça entendimento. Nas palavras sábias do autor, encontramos uma descrição detalhada dos benefícios que a busca da sabedoria traz consigo. Além de nos guiar, ela nos protegerá dos perigos que surgem ao longo da vida. Estão entre os versos 12 e o verso 15. Ela também nos aponta para uma promessa de felicidade e sucesso em nossos caminhos, que você vai encontrar em Provérbios 2, dos versos 20 a 22. Ao final do capítulo, somos confrontados, quer dizer, não sei se essa palavra é melhor, talvez instigados. Bem, de qualquer forma, somos motivados, somos incentivados a buscar sabedoria de todo o coração e não desviarmos dos seus caminhos, dos caminhos que a sabedoria nos apresenta. Pois só seguindo as suas instruções que encontraremos a verdadeira vida, a plenitude da vida. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. É isso mesmo, fazer uma pergunta que você pode responder para você mesmo ou pode até deixar embaixo nos comentários. Não é exatamente isso que você e eu desejamos? Não é isso que mais precisamos na nossa vida? A plenitude da vida, com o coração cheio de alegria, de paz, de esperança que Jesus nos concede? Então, se desejamos viver uma vida significativa e bem-sucedida, é essencial que empenhamos em buscar a sabedoria. Não qualquer sabedoria, a sabedoria de Deus, com dedicação, com perseverança. E se aceitarmos, certamente seremos guiados para uma jornada de entendimento e discernimento, desfrutando as bênçãos que a sabedoria traz para as nossas vidas. Explore a beleza do conhecimento e a sabedoria do Antigo Oriente em uma jornada inspiradora em Caminhos da Sabedoria. Todas as quintas, às 20 horas, no canal Péricles Ramos no YouTube. Descubra como aplicar os ensinamentos valiosos do livro de Provérbios em sua vida. É que hoje eu estou recebendo aqui um amigo de muitos anos. Aliás, coloca anos nisso em bastante tempo. 40 Desde anos. 82. Ih, rapaz, não era para falar. Desde 82, quando começamos lá a teologia, lá no antigo ENA. É o pastor Ramildo. Boa noite, pastor Ramildo. Uma boa noite, é uma alegria e um privilégio nos encontrarmos nesta live, nesse programa especial,
E depois de estarmos andando lá pelo ENA há 40 anos atrás. Impressionante como o tempo passa, né? A gente nem poderia Rapaz, eu não imaginar, tinha nem feito a conta, não, viu, para não me assustar. a gente nem poderia imaginar naquela época que a gente teria as facilidades e os recursos que a gente tem à mão aqui hoje para ter esse encontro que temos. Pois é. Para você que é mais novo, na nossa época, lá naquele local, logicamente que era um local mais retirado, uma zona rural, ali, para nós fazermos uma ligação, entrava todo mundo na fila lá da telefonia, né? Pegava a telefonia, ficava esperando você ser chamado. E às vezes a outra pessoa demorava muito, a gente ficava todo mundo acenando lá, bora, bora, bora. Ou então era cartas mesmo, né? Exato, ali o mais fácil meio de comunicação era a carta, né? O telefone, quando veio, eu cheguei lá um pouquinho antes que você, e quando eu cheguei não existia telefone, a gente tinha que ir à cidade de Palmares, 40 quilômetros, para conseguir fazer uma ligação por telefone. Então, É mesmo? Nem Belém de Maria tinha? Não, a única comunicação era pelos Correios, naquela época. Uau! Vamos É, falando você de pegou mais. 1978. É, você chegou bem antes de mim mesmo, né? Isso. Tá certo. Mas diga uma coisa, meu amigo. Eu queria que você se apresentasse aqui. Sabe por quê? Porque ele era meu amigo, e com amigo tem mais intimidade. A gente só se chamava por apelidos. Posso falar seu apelido? Como é que era aqui? Pode. Era o Pim. Isso. E o Pim tinha uma característica muito grande. Ele tocava um instrumento, assim, um instrumento bem discreto, que ninguém percebia quando ele estava tocando. Qual é o instrumento aí, meu amigo? Era o trombone de vara, né? Você ia lá e tinha uma extensão de Para você 2 ver, né? metros para você estar executando aí o instrumento. E você ainda toca ele, meu amigo? Ficou na saudade no tempo. Depois que saí de lá, nunca mais mexi com música. É mesmo? É mesmo. Parece que ficou parece que se tornou assim uma rotina dos pastores, porque eu tocava violão, parei também, É, e eu fui tocar aqui agora, até as posições eu faço, mas cadê o ritmo? Foi embora. exatamente. É tudo mais difícil, né? Exatamente. O pastor Arthur Marques, que também gostava de tocar o violino, também parou, alguns outros assim, né? Exato. Mas quando você se formou ali, foi em que ano? A minha foi a última turma do antigo ENA, 1986. Última turma de E teologia. dali você foi para onde? Eu saí dali, eu fui para o Espírito Santo, a região de Nova Venécia. Aí fiquei ali, Nova Venécia, montanha. Dali fui para Minas, a parte. Na época era a Associação Mineira Central da Igreja Organização Territorial, né? Trabalhei em São Jacinto, na cidade de Teófilo Otoni, uns 2 anos. Aí depois eu fui para o Rio Grande do Sul, viemos para São Paulo. Como eu tinha experiência tanto na área educacional como na área pastoral, então eu vim para ser capelão do Colégio Adventista do Taboão da Serra, um desafio de plantar uma igreja a partir do colégio. A gente não tinha igreja. E em 1 ano nós organizamos uma igreja, fizemos um trabalho bem interessante ali, né? E a gente recebeu um convite para ir para o Vale do Ribeira, a cidade de Registro, é uma região que fica num vale, né? Fica entre São Paulo e Curitiba, mas é uma região muito quente, porque você, para chegar lá, você desce uma serra e para sair para Curitiba, você sobe a serra. E nessa região também a gente tem um fator interessante, nós temos uma comunidade muito grande de pessoas de origem japonesa, então Registro até é uma cidade co-irmã com uma outra cidade do Japão, Natsugawa. E dali fomos para Brasília para trabalhar no escritório da Igreja Adventista para toda a América do Sul. A gente teve a oportunidade de trabalhar com o pastor Osmar Reis, falecido recentemente,
na área de evangelização. Então, a gente produzia materiais, preparava aquilo que naquela época era uma alta tecnologia de evangelização para a igreja. Nós organizamos e produzimos o primeiro DVD de estudos bíblicos, Deus revela o seu amor. E depois fizemos um outro DVD chamado O Grande Conflito, com o pastor Luiz Gonçalves. Depois disso, eu recebi o convite para ser o secretário-geral administrativo da Missão Maranhense, que pegava o norte do Maranhão. A sede desse campo era São Luís. Ali a gente ficou 7 anos, trabalhamos 5 anos como secretário, 2 anos como presidente, sempre na área administrativa. E a gente abrangia ali, atendendo em torno de 700 igrejas e congregações. Aí eu voltei, e aí me designaram para ser pastor em Registro novamente. Me designaram para o Taboão da Serra, que é hoje uma sede de igreja, uma grande igreja aí de uns 400 membros, e é a igreja que eu havia fundado há mais de 20 anos atrás. Aí eu voltei a ser pastor ali na igreja que eu plantei. Aí a gente já está agora chegando perto da aposentadoria. Aí chegou a oportunidade de voltar a Registro novamente. Então, eu já estou agora lá pelo 3º ano e há 4 meses e 2 semanas da aposentadoria. A trajetória é Quer essa. dizer, 3 vezes em Registro. 3 vezes em Registro, né? E alguns vão dizer, pode até pedir música no Fantástico. Por falar em 3, Sim. você tinha mais 2 amigos bem chegados, né? Era um Sim. trio. Isso, é uma amizade que foi de décadas, de 40 anos, né? Pastor Jonas Prado, pastor Antônio Braguinha e eu. Então, a gente tinha muito em comum no tempo do colégio, porque a gente estava envolvido em eventos, em programações. Pensa num trio bem-humorado, eram esses 3, viu? Era sempre uma risada na certa. Com certeza. Mas, meu amigo, hoje nós queremos ouvir agora, nesse momento, uma outra história. E essa história você vai contar agora. Mas antes, vamos fazer uma oração, pedindo a orientação de Deus para entendermos e compreendermos as grandes verdades que serão explicadas aqui. Então, convido você a fechar seus olhos e vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado por tuas bênçãos, muito obrigado por teus cuidados, pelas tuas orientações e pela oportunidade de estarmos juntos aqui novamente para estudarmos a tua palavra. Por favor, Senhor, oriente o pastor para que ele possa trazer uma mensagem que venha de encontro às nossas necessidades, fortalecendo a nossa esperança e capacitando-nos para enfrentar nossas vidas aqui. Nós pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, vamos avançar então. Eu gostaria de compartilhar com vocês o capítulo 2 do livro de Provérbios. Como o nome já diz, Provérbios, esse livro tem os seus capítulos que não são uma história, que não são uma sequência, mas que são provérbios, são pensamentos de sabedoria e que vêm a calhar para esta série especial que são os caminhos da sabedoria. E como eu estava conversando um pouquinho há pouco aqui com o meu amigo Péricles, a respeito do tempo em que convivemos lá no seminário, no internato, quando eu cheguei lá, eu ainda cheguei para fazer as séries iniciais do curso fundamental e de ensino médio. Eu fiquei 10 anos no colégio e tinha um professor de matemática, professor Plácido Bezerra. Aí o professor Plácido, ele era muito rígido e ninguém conseguia tirar grandes notas com ele, etc. Quando ele colocava, era um pouco filósofo também, ele colocava a nota na prova, ele colocava assim, julgo, ele não especificava que a sua nota era exatamente aquela, né? E muita gente sofria com ele. Eu não sofria muito, não, mas muita gente sofria. E, às vezes, as pessoas reclamavam que a prova era muito difícil e que não conseguiam, etc.
E eles falam, nós estudamos uma semana inteira, professor, e não conseguimos. E aí ele disse uma frase, quando falavam isso, que eu nunca me esqueci. A frase que ele disse foi a seguinte: o problema de vocês é que vocês tiram muito tempo para estudar e não tiram tempo nenhum para aprender. E por isso vocês não conseguem se dar bem, vocês não conseguem avançar. E eu achei aquilo interessante, e naquela época eu me deparei com um verso da Bíblia que dizia assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E a partir daquele verso, a partir daquele momento, daquele impacto, toda noite, antes de dormir, eu orava pedindo a Deus sabedoria. Eu orava pedindo que Deus me desse sabedoria, que o que mais era importante para mim era a sabedoria. E eu estou contando isso para vocês porque o capítulo 2 de Provérbios, ele fala de sabedoria. O capítulo 2 de Provérbios, ele nos dá algumas ideias relacionadas com a sabedoria. E o grande problema das pessoas, o grande problema da humanidade, é que eles estão buscando conhecimento, imaginando que isso traz sabedoria. A sabedoria, ela excede ao conhecimento. E o capítulo de Provérbios, ele começa nos dizendo assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria, como se procura a prata e buscá-la, como quem busca um tesouro escondido. Então, aqui, nós encontramos algumas coisas. Primeiro, nós vamos encontrar sabedoria em Deus. Segundo, nós somos chamados aqui de filhos de Deus. A sabedoria, ela começa quando você começa a viver um relacionamento, uma experiência real e significativa com Deus. E isso é o que vai fazer toda a diferença na sua vida. É o que vai fazer toda a diferença na sua história. E quando você parte para esse caminho, você vai ter uma trajetória de vida que vai fazer com que as suas escolhas, com que as suas decisões, elas estejam baseadas em Deus. Nós cremos que Deus criou esse mundo, nós cremos que Deus criou o ser humano e criou também todas as coisas. Então, se Deus criou o ser humano, se Deus criou todas as coisas, Ele nos conhece e Ele sabe qual vai ser o melhor caminho, qual vai ser a melhor história para nós entendermos a sabedoria. Qual é a origem da sabedoria? Qual é o princípio da sabedoria? A origem da sabedoria, o princípio da sabedoria é buscarmos em Deus. Você pode buscar na ciência, você pode buscar na filosofia, você pode buscar em vários lugares, mas você só vai encontrar a sabedoria em Deus. Sabedoria é você olhar a vida com os olhos de Deus. Porque quando nós olhamos a vida com os olhos de Deus, nós primeiro vamos olhar a vida com generosidade. Segundo, nós vamos olhar a vida com amor. Nós vamos amar o semelhante. A diferença entre o amor humano e o amor divino é que o amor divino é um amor altruísta, é um amor desinteressado.
Isso vai fazer com que a gente observe todas as coisas diferentes. Isso vai fazer com que os valores que nós damos para as coisas sejam valores diferentes. E às vezes a gente é mesquinho, às vezes a gente é egoísta e a gente não vive bem, a gente não aproveita as coisas boas da vida. E aí nós poderíamos dizer aqui, uma partezinha entre o 9 e o 11 de Provérbios, que ele fala assim: então você entenderá o que é justo, direito e certo. Aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará no seu coração. E o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso guardará e o discernimento o protegerá. Então, veja, aqui nos está dizendo o sábio Salomão, ele está dizendo assim, olha, quando você tem sabedoria, você vai ter discernimento, você vai conseguir perceber a melhor decisão, o melhor caminho, a melhor atitude. Você vai saber como viver a vida de maneira intensa e feliz. A sabedoria vai livrar você dos caminhos maus, porque a sabedoria vai ajudar você a fazer as melhores escolhas. Eu me lembro de uma história antiga. O título dessa história é As Boas Sementes. Um certo agricultor, ele estava ali colhendo, e ele começou a pegar as espigas e as maiores espigas, as melhores espigas ele estava separando. E alguém que trabalhava com ele fala: mas como você está separando as melhores? Vamos comer as melhores. E aí, então, aquele sábio agricultor, ele disse assim: se você separar as melhores sementes, a próxima colheita vai vir com melhores frutos. Porque a semente que você vai colocar vai ser uma semente mais forte, vai ser uma semente melhor. Então, sabedoria essa de você conhecer e buscá-la em Deus vai te levar às melhores escolhas, vai te levar a escolher melhor, vai te levar a ignorar os caminhos maus. E ao fazer isso, a sua vida vai ter um direcionamento diferente. E o sábio, se você der uma olhadinha na sua Bíblia, aí em Provérbios, capítulo 2, você vai ver que, em uma certa altura, ele começa a falar sobre a insensatez do adultério. Essa parte é como se fosse um exemplo que ele estava dando. E ele começa falando ali da mulher prostituta, que aparentemente ela te leva a uma experiência extraordinária, mas que no final desta experiência sempre será melancolia, remorso e tristeza. Aí, quando a gente traz isso para o campo das escolhas da vida, se você fosse solteiro e você procurasse alguém para compartilhar todo o resto da sua vida, será que você ia procurar uma garota de programa para fazer isso? Porque quando você pensa numa garota de programa, o que a gente ouve é que é uma experiência passageira. É uma experiência que não cria laços, que não tem raízes, é uma experiência que não ultrapassa o tempo. Esse exemplo que o sábio está dando, ele nos leva a refletir sobre as escolhas. Sabedoria é nós escolhermos para a eternidade. Sabedoria é nós escolhermos para aquilo que nos vai levar
para o resto da nossa vida. E ele termina aqui nos últimos versos, dizendo o seguinte: a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos, ou nos caminhos dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra e delas os infiéis serão arrancados. A realidade da história humana é que só existem dois caminhos. Um destino é trevas, outro destino é luz. Um destino é vida para sempre, outro destino é morte. E enquanto nós vivermos nesta vida, nós precisamos de sabedoria para que possamos fazer as melhores escolhas, para que possamos andar no melhor caminho e para que possamos alcançar o melhor destino. As melhores escolhas estão em Deus, porque é em Deus que há sabedoria, é Deus que nos dará o discernimento para entender o caminho, para entender as escolhas, para discernir entre o bom e o mal, entre o passageiro e efêmero e o permanente e eterno. E assim, com sabedoria, poderemos ligar o nosso destino eterno à vida eterna. Que o seu caminho seja um caminho com sabedoria, e que esse caminho de sabedoria que você está aprendendo aqui, nesses encontros, ele possa te levar ao final da jornada, à porta da eternidade. Eu quero orar por você, para que você aprenda a conhecer a Deus, para que você busque em Deus sabedoria e para que você saiba que Deus que te criou tem todas as respostas para a sua história. Feche seus olhos, pense em Deus, não desvie a sua mente de nada e vamos orar. Senhor Deus, nós estamos felizes porque Tu nos amas, porque Tu nos criastes, porque Tu trouxestes revelações que vêm passando por séculos e séculos a Tua palavra. E é nesta palavra que encontramos Deus, que encontramos sabedoria, que encontramos discernimento, que encontramos a felicidade, hoje e sempre. Por isso, nos abençoa e coloca em nosso coração o desejo de buscar para sempre e sempre a sabedoria que nos dá vida, a sabedoria que nos leva à vida eterna e que nos leva de volta para Deus. É o nosso desejo, a nossa oração. Amém. Amém. Um abraço para você. Pastor Ramildo, muito, mas muito obrigado por esta mensagem, viu? Uma sábia mensagem, diga-se de passagem, né? Que Deus continue te abençoando o seu ministério. Eu sei que o ministério está chegando, essa primeira parte está chegando ao fim, mas vai começar outro ministério, o ministério de aposentado. E aí agora você vai trabalhar de verdade, meu amigo. Porque pede o Ramildo, ele não está fazendo nada. Pede para ele estar aposentado. É verdade. E qualquer hora dessa, nos encontramos de novo, com você e com é verdade, com certeza. Público maravilhoso. Agora eu quero deixar um recadinho especial para você que esteve conosco até agora. Você gostou da mensagem? Eu gostei. Foi muito esclarecedora, prática, assim como o livro de Provérbios. Então faça o seguinte, nem vou pedir para deixar seu comentário logo aí abaixo. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você já fez isso, não é? Tenho certeza. Mas quero que você possa orar por esta série, compartilhar esta mensagem com outras pessoas para que elas possam descobrir este Deus maravilhoso que você e eu estamos conhecendo a cada semana. Um segredinho, deixe seu like, é muito importante. E se você está procurando uma maneira de melhorar seus relacionamentos pessoais, relacionamentos familiares, eu sugiro que assista aos nossos programas das terças-feiras, logo ali no final da tarde. Você não é obrigado a entrar logo no final da tarde, você pode acessar quando você puder, mas estarão disponíveis a partir do final da tarde. São apenas 5 minutos,
mas 5 minutos que podem fazer grande diferença em sua vida. Que Deus te conceda uma noite de muita paz. Que esta mensagem te ajude na sua caminhada de vida, pois afinal, todos nós precisamos de muita sabedoria para superar as lutas dessa vida, assim como trilhar. Diz aí o nome da série, pastor. Caminhos da Sabedoria. Essa pegadinha, ele não esperava essa não, hein? Agradeço sua companhia e voltamos a nos encontrar na próxima semana em Quintas com Péricles Ramos. Que Deus te abençoe e um grande abraço.